Olá pessoal, vamos para a hora da verdade, que é a hora da resolução de questões para aplicar o conhecimento da aula. Olha essa questão aqui de 2025 da Prefeitura de Porto Walter. Vamos lá. Qual é o sujeito do verbo estar grifado na frase abaixo? Então, ele deu aqui, destacou de um texto um enunciado e está perguntando qual é o sujeito. Vamos relembrar da nossa aula o que é sujeito para a gente responder a essa questão aqui. O que é sujeito? Qual o conceito de sujeito que nós aprendemos? Qual o conceito de sujeito? Te pergunto. Você tem que saber que eu tenho 3 requisitos para identificar o sujeito. Sujeito normalmente vem antes do verbo, jamais iniciado por preposição, e o sujeito também é o termo com o qual o verbo concorda. Verbo concorda com o sujeito, galera. Então, de posse desses três requisitos aqui, eu vou trazer para cá para cima para a gente ver os três e examinar a nossa questão. De posse desses 3 requisitos, você vai fazer o quê? Você vai grifar o verbo, ó, qual é o sujeito do verbo estar. Então, aqui, ó, verbo aqui, ó, estão aqui, ó. Deixa eu colocar aqui com uma coisinha mais aqui, ó, para você ver. Estão. As organizações de defesa planetária da ONU estão monitorando de perto um asteroide que tem um pequeno risco de atingir a Terra. Então, eu estou aqui, ó, grifo o verbo, né? Lá na nossa aula, o que é que nós aprendemos, que exercícios que você fez. Grife o verbo e vá para os requisitos. Não faça a pergunta quem é que estão. Você vai acertar, aqui poderia, né, até você acertar e tal, mas lá na frente, em questões um pouquinho mais complexas, ou determinadas questões até fáceis, mas que tenha uma outra estrutura, você vai ter complicações. Então, siga o modelo, siga os passos aqui, os requisitos, que esse conceito é mais seguro, até mesmo porque na aula você viu que eu falei que o conceito que sujeito é aquele que pratica a ação, é um conceito parcial, porque serve sim muito mais para a voz ativa, mesmo assim com falhas. Então venha para cá, ó. Sujeito é aquele que normalmente está antes do verbo. Então eu vou dizer que sujeito é tudo isso aqui, ó. Vou grifar aqui de forma ainda precária, né? Eu não tenho certeza, porque eu tenho que passar pelos outros requisitos. Normalmente está antes do verbo. Então está aqui, é esse termo aqui, esse constituinte, como chamam alguns gramáticos, ou esse sintagma aqui nominal. Então sujeito pode ser isso aqui. Depois, jamais iniciado preposição. Olha o conhecimento aqui sobre morfologia, sobre classe de palavra. Então isso aqui é um artigo. Então realmente não tem preposição aqui, porque aqui é um artigo. E o termo com o qual o verbo concorda. Então o verbo está concordando aqui, galera, realmente com esse termo todo aqui. Só que na verdade, este verbo está no plural porque o núcleo do sujeito aqui, ó, que é organizações, está no plural. Então, realmente, este núcleo tem uma relação com o verbo, que o verbo concorda com o sujeito. E aí vem, né? Qual é o sujeito do verbo estar? Então, é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. É o sujeito. Letra D. Letra D. Letra D. Tranquilamente. Faça os exercícios que você vai ver que essas questões vão ficar tranquilas para você. Quer aprender mais? Vá para a descrição desse vídeo, tem muitas aulas e questões resolvidas no meu canal. Refaça as aulas, faça os exercícios, vá com tranquilidade, vá no passo a passo, no método que você adquiriu, que você vai tirar nota máxima nessa prova. Grande abraço e até os próximos vídeos.